chamar aqui minha convidada, a Carol Bussabi. Carol é a mãe do Bernardo, de 2 anos e 3 meses. Ela é executiva da ISAI. E a gente hoje vai trocar aqui uma ideia, vou fazer umas perguntas, justamente para ajudar você que está no caminho né, da escolha, da decisão, e também para quem é mãe, porque a gente vai falar também do ser mãe independente, né, Carol? Então, boa tarde para você. Muito obrigada aqui por estar com a gente, por estar com todas essas mulheres aqui, as assinantes do Substack aqui nesse ambiente. Mas essa conversa também pode ir para o YouTube, algumas partes, enfim. Mas é que o legal é que a gente vai estar aqui conversando só nós aqui nesse momento sobre o seu momento de maternidade independente, tá? Legal. Então, eu queria muito que você falasse aqui pra gente, Carol, que eu acho que essa é a pergunta do milhão. Qual foi o momento exato que você decidiu ser mãe independente? Aquela coisa assim, sabe aquele gatilho que veio, aquela coisa que veio assim, eu vou. Foi, assim, eu não consigo dizer exatamente o momento exato, Não, mas aproximado. mas quando eu decidi que eu ia partir para essa investida, né? Eu já tinha terminado dois relacionamentos importantes, né? Em que os dois aconteceram justamente pelo fato de eu ter essa certeza tão grande de que eu não queria abrir mão, eu não abriria a mão da maternidade. E, e aí eu falei, bom, já que ninguém quer ir comigo, eu vou sozinha. Então, foi assim, eu acho que a tomada de decisão vem muito antes de da gente realmente partir para o processo, né? Mas eu acho que foi isso, foi quando eu me vi, né, pela segunda vez numa situação onde eu estava chateada, né, dolorida do fim de um relacionamento onde eu achei que eu ia construir uma família, ia crescer essa família, né? E eu vi que não, que o grande impeditivo era o fato de eu não querer abrir mão da maternidade. Entendi. E você, na verdade, já tinha, o teu relacionamento já tinha outro filho, né? Quer dizer, já tinha filhos, né? Sim, sim, já existia uma criança nessa relação, é, que assim, eu participava do dia a dia dessa criança, eu ajudava com essa criança, claro que de uma maneira rasa, né? Mas ainda assim ajudava e participava, e existia um vínculo afetivo, né? Total. Porque você convive ali, né? Você ajuda a dar jantar, você prepara o jantar, você, sei lá, um dia ou outro busca na escola, compra uma roupa que ficou faltando. É, não tem como, né? Você não tem como, não tem como não criar uma relação, não criar um vínculo, né? Então, ao mesmo tempo que foi algo muito dolorido, né, para mim, hoje, olhando lá para trás, eu também acho que, né, não só desse relacionamento, mas como do relacionamento anterior também, eu acho que foi muito honesto, né? Virarem para mim e falar: olha, eu não quero ter filho mais, né? No caso do segundo, seria ter mais um filho, né? Né, no caso do primeiro relacionamento, eu não quero ter filho, né? Assim, mudei de ideia. Então, acho que foi muito honesto, foi muito bacana. E eu acho que num relacionamento, honestidade conta muito, né? Não, e você sabe, Carol, que chegam mulheres para mim justamente nesse dilema do teu segundo relacionamento, que são homens que já têm filhos, sabe o que é ter filho, né? Que ter filho é uma responsabilidade para a vida inteira, não só responsabilidade emocional, operacional, financeira também. Hum, Então, assim,
eu vejo muito mais homens que já têm filhos que não querem do que homens que não querem ter filho. Talvez agora pode até ser, né? Mas a honestidade, eu tenho mulheres que ficaram assim 5 anos, 6 anos tentando convencer e o próprio homem ficava, não, calma, ainda não decidi, mas sabia que não ia ter, sabe? É Não, decidir, já estava decidido, mas não queria largar, entendeu? então, isso eu acho muito feio, né? Pois é, por Inclusive, isso que a honestidade é legal. inclusive no meu segundo relacionamento, assim, foi muito explícito, né? Foi, olha, É, eu não quero, mas eu não quero te privar. Então, não tem é. muito o que fazer aí, né? Claro, claro. Agora, Carol, me fala uma coisa. Qual o mito ou preconceito sobre maternidade que você escutou antes de começar, né? E que ficava ali martelando que você acha que, putz, hoje é puro mito mesmo, sabe? Um preconceito que você meio que ouviu dizer ou sentia, e depois de ser mãe você viu, putz, não é nada disso, entendeu? É justamente o tem que, a hora que vier, ele aceita. Ah. Mas você está falando a hora que ele vier o quê? Da Do... criança, de assim, engravida, porque a decisão é da mulher. Quem engravida é a mulher. E o que eu vejo, né, assim, de conhecidas, colegas, e até amigas, que meio que foram nessa de, a hora que vier, vai topar, entendeu? O parceiro, a parceira não estava muito certo lá da coisa Como se de, filho fosse a solução de um para algum problema. tipo de problema, né? É. Então, isso, assim, para mim, eu só, assim, é o pior mito, né, da maternidade, porque aí eu acho que fica muito mais sozinho, acho que fica muito mais dolorido, porque além de tudo, existe uma rejeição da criança, uma mágoa da mãe por essa rejeição. Sim. Então, essa coisa a decisão é da mulher, não, eu não acho, eu não concordo. E isso foi uma das coisas que eu, assim, que eu mais, que eu mais rebati, né, durante o meu processo, é, quando eu decidi partir pela maternidade independente, de até assim, até de ouvir besteira, sabe? De assim, mas mês que vem é carnaval. Engravida no carnaval e tudo bem. E, tipo, engravida de um desconhecido no carnaval. Não, eu A não gente vou. ouve de tudo, né, Carol? É impressionante, né? Eu não Ouve vou de colocar uma tudo. pessoa no mundo sem o É, não. o concedimento da outra parte, sabe? Claro, claro, é porque você estava com relacionamento. Agora me conta uma coisa, como é que foi o seu processo? Você fez quantas FIVs? Você escolheu o doador nacional importado? Porque na tua época, né, agora há pouco tempo já tinham importado. Na minha época nem tinha o banco, né? Não, Então já tinha. conta pra gente como é que foi essa sua jornada ali, da médica e tudo que você me contou. Então, foi assim. Eu fui primeiro num primeiro médico e eu gostei dele. Inclusive, a minha irmã já tinha feito FIV com o marido, que eles não conseguiam naturalmente, o ex-marido agora. E eu gostei dele, mas não deu aquele clique. E aí eu fui numa segunda médica, que foi uma amiga que me indicou, que é hoje minha ginecologista, minha obstetra, fez meu parto, Uhum. que é ela que me indicou e clicou na hora. E aí a primeira tentativa a gente fez com sêmen de doador de fora. Foi no auge da pandemia, assim, eu acho que, se eu não me engano, a minha primeira tentativa, acho que foi junho de 2020, alguma coisa aí, bem no auge da pandemia, Bem no auge mesmo. bem no auge, tive que assinar termo, correr, trazer o sêmen de fora, porque ficaram com medo da Anvisa bloquear os sêmens.
E, e aí, nessa primeira tentativa, eu tive só um embrião saudável, que chegou, que só, né, ficou viável no sétimo dia, e quando transferiu, não pegou. Hum, E aí, depois, eu fiz mais quatro tentativas. E aí, eu passei a usar, o sêmen nacional. Porque quando aconteceu tudo isso, uma né, das variáveis que eles consideraram de não ter dado tão certo e tal, e do embrião não ter evoluído, é que teve uma certa rejeição entre o meu óvulo e o sêmen. Então, eu comecei a fazer as tentativas com com sêmen de dois doadores. E aí fiz lá uma listona de sêmen de dois doadores, tal, não sei o quê. E fiz mais quatro tentativas. Na quarta tentativa, eu engravidei, mas eu perdi com 5 semanas. uhum. Foi muito dolorido. Nossa, Carol, quantos altos, né, e baixos na tua É, história. e foi assim, foi muito dolorido, É. foi muito difícil de superar. Tanto que eu já, assim, eu já tinha Você pensou desistido. em desistir nessa hora? Sim, Pensou? sim, eu já tinha desistido, eu já não queria mais. A doutora Priscila, que foi a médica que fez minha FIV, ela ficava me ligando todo mês. E aí, vamos transferir? E eu, não, mês que vem. Não, mais um Tava mês. enrolando. Eu ficava enrolando. E aí ela me chamou para uma conversa. A doutora Priscila sempre foi, assim, muito acolhedora, muito... Eu acho que ela foi muito Eu acho que importante. médico nessa hora, né, é fundamental, porque a gente não está Fundamental. falando da ciência nem da tecnologia, a gente está falando do humano, do ser Sim. humano que está por trás, né? E aí ela me chamou para uma conversa e ela falou: Olha, vamos fazer a última tentativa. Olha, cara, eu adoro essas histórias. Última tentativa, né? Ela Tipo, falou: é o pênalti. É o Exato. pênalti final da Copa do Mundo. Ela falou: Vamos fazer a última tentativa. A gente vai. E eu, todas as vezes, eu transferi um embrião. E ela falou: A gente vai transferir dois embriões. E Eu depois disso. transferi também dois embriões, sempre. Das três vezes, as três com dois embriões. Não, eu sempre transferi um só. Porque, né, até quando ela me falou isso, a minha resposta na hora foi: Você tá doida? Você transfere dois, pega os dois, eu faço o quê? Eu dou um no sinal, me jogo da ponte. Quais são as opções? Se vier os dois. Sou mãe independente, sou mãe sozinha, gente. Sozinha, Como é que eu vou dar conta de sozinha. dois? Não sei nem como é que eu vou dar Meu conta de um. Deus. Imagina dois. E ela falou: Não, confia em mim. Vamos lá, vamos fazer e tal. E aí eu já estava completamente desacreditada. Eu fiz assim, por desembargo, assim, sabe? Desencargo de consciência. Vou fazer. E aí foi assim, foi muito engraçado, porque aí tá bom, vamos seguir, vamos fazer e tal. Era do mesmo doador que eu tinha engravidado, que tinha sobrado, né, embriões, Uhum. então estava congelado. E, e aí foi, né, quando chegou lá, preparamos o endométrio e tal, não sei o que, né, ela falou, bom, então tá, e a gente fez natural. Fez ciclo natural. Ela falou, então tá, vamos transferir. A gente vai transferir dia 9 de agosto de 2022. Sim. Eu falei... E nesse meio tempo eu tava trocando mensagem com o meu chefe. E o meu chefe me fala, bom, então eu chego dia 6 de agosto. Eu falei, não, peraí, gente, dia 7 é meu aniversário, dia 6 pegar meu chefe e dia 9 eu tenho que ficar. 9, muita coisa para mim. Aí eu ainda peguei e mandei uma mensagem pro meu chefe na época, né? Na hora, assim. Ela falou, eu falei: Olha, eu vou fazer um procedimento cirúrgico no dia 9. Não falei o que que era. Eu falei: Vou fazer um procedimento cirúrgico no dia 9. Então, tudo bem, né?
você vai chegar dia 6, a gente resolve o que tem que resolver até dia 9 de manhã, dia 9 à tarde me esquece. Ele, não, tudo bem, até dia 9 a gente resolveu tudo, pode ficar tranquila. Que bom. E, fui, né? Fiz a transferência dos dois embriões, mas muito desacreditada, assim, eu não achava que ia vingar. Eu só contei que eu estava grávida, né, assim, publicamente, para grande parte das pessoas, quando eu já estava de 4 meses de gravidez. Aliás, não fui nem eu, foi a minha irmã, porque eu não, assim, eu não acreditava que ia para frente, né? Você sabe, Carol, que essa é uma pergunta que que eu ia te fazer antes de você falar para frente, só voltando um pouquinho, é o seguinte: quem que sabia das suas amigas ou família que você estava fazendo já um outro procedimento e se alguém foi com você nesse dia 9, né, que era o seu dia de fazer a transferência? Então, as minhas amigas, assim, as mais próximas, todas sabiam. Na verdade, não, acho que não só as mais próximas, acho que eu estava tentando, todas sabiam, né? Mas do próprio dia 9 eu acho que só sabia a minha irmã e o meu namorado, que tá comigo desde antes, né? Uhum. Na verdade, ele entrou, coitado, ele entrou no meio do processo, ele entrou lá depois da primeira tentativa, ele apareceu e eu dei a chance dele sair, mas ele ficou. E Quando tem que ser, é. é verdade. E não é fácil. Mas quem E disse que é fácil alguma foi coisa, relacionamento Carol? nenhum, é. Né? E aí ele, assim, eu em todas as tentativas eu fui sozinha. Eu fui todas as vezes sozinha, né? Na transferência eu fui sozinha, na coleta dos óvulos não, né? Você tem que ir acompanhada. Mas em todas as transferências eu fui sozinha e dessa vez, no dia 9, acho que porque tinha sido logo depois do meu aniversário, o meu namorado me levou até a clínica. Mas ele não subiu, não aguardou, não esperou nem nada. Ele só me deu uma carona até a clínica. Mas eu sempre fui muito aberta em relação ao que eu estava, ao qual era o plano. Mas eu nunca divulguei datas, assim, eu nunca avisei para ninguém, né? Até porque para não gerar essa expectativa que já é tão grande na gente. Claro, e eu para mim também foi um processo muito introspectivo. Ninguém da minha família sabia, ninguém. Só É, duas amigas, uma foi comigo, só que na última ela não podia ir, que ela tinha viajado. Então eu fui sozinha também. e o meu pai, né? Meus pais já são mais velhos, então, assim, os meus pais, a minha mãe, tadinha, infelizmente, né? Ela tem Alzheimer, o Alzheimer já estava avançado, mas pro meu pai, eu só contei também depois dos 4 meses. É, para minha mãe também, depois dos 3 meses. Depois dos 3 meses, porque eu acho que é uma coisa, acho que as pessoas não entendem muito, só quem vive o processo. Que são altos e baixos, e todo alto é ótimo, mas todo baixo não é legal. Então a gente tem Não, que lidar com tudo isso, né? é. Agora, bom, aí continua. Aí o B nasceu. E Ah, como que foi? Ah, antes disso, que muitas mulheres me perguntam, como é que você contou no teu trabalho? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. E depois que o B nasceu. então, no meu trabalho, eu acho que eu já contei com quase 5 meses. E foi uma reação muito bacana, né? Porque, assim, eu primeiro, a empresa que eu trabalho é multinacional. Então, primeiro eu tive que contar, né, para o meu reporte direto, que é lá fora, que é na Inglaterra. A reação dele foi incrível, assim, né? Foi, nossa, que legal, que máximo! É, E lá aí, fora já é bem mais, né? Já tem é, muito mais tempo, banco de sêmen, tará, e é uma coisa muito mais, né, é. estabelecida do que aqui.
E aí eu contei, né, que era independente, e aí ainda perguntaram, mas e o namorado? Eu falei, não, o namorado não quis entrar, então tudo bem também, porque eu também não convidei ele para entrar, já tinha decidido que ele ia sozinha. E, e assim, foi muito bem aceito. A minha equipe aqui no Brasil foi melhor ainda, porque assim, eles não sabiam, né, do tratamento, eles não sabiam que eu estava tentando. Para eles eu não contei. E, então foi assim, foi meio que uma surpresa. E eles ficaram hiper felizes, né? Porque ia ser assim, o primeiro bebê da gente aqui, e único agora. Assim, é muito engraçado, porque o Bernardo começou a frequentar o escritório com, acho que, 3 meses, por aí, assim, sabe? Porque chegou uma época que, assim, eu já estava um pouco entediada de ficar em casa. Ah, eu também. A gente vai falar sobre isso quando o B nasceu, porque eu também, para mim, eu tava me coçando, né? Agora me fala uma coisa que eu senti, eu também trabalhava numa multinacional, tive que contar para o meu chefe aqui do Brasil, mas também para minha chefe, eu tinha uma chefe em marketing lá fora, também contei, lá, tudo bem, a minha chefe lá fora, ela é mórmon, então assim, ela ficou meio assim, né? Enfim, mas tudo bem. Agora, eu senti, na minha época, talvez porque tenha sido há mais de 10 anos, um desconhecimento assim generalizado das pessoas em relação ao processo. Então, Ainda assim, eu é. tinha que ficar falando, não, gente, calma, é um processo totalmente controlado, tem um médico, não é? Eles ficam pensando que é que nem doar sangue, né? Você vai lá, pega, doa sangue, aí pega sangue e vai embora, Leva sabe? para casa e Leva faz para sozinha. casa. E não é nada disso, as pessoas não têm ideia, porque elas não conhecem o processo, e tudo bem. Então, eu acho que eu tive muita paciência de ficar contando para todo mundo: olha, tem que escolher um doador, né? Tem que ir lá fazer toda a preparação do seu corpo para receber um doador, que é super bem, criteriosamente bem selecionado. Então, enfim, eu senti isso, sabe? Que as pessoas não conheciam. Eu acho que ainda é muito, né? A gente que ainda tem, tem É. pouca informação por aí. A gente ainda tem que explicar muito e tal. E é engraçado que, assim, em alguns ambientes, né? Ainda que as pessoas acabam confundindo a maternidade independente com outras coisas, né? Com outras realidades de maternidades. Tipo o que você está falando? Como assim? Assim, uma vez eu tava contando, né, eu fui fazer uma massagem e tal, e não sei o quê, e aí eu comentei, eu falei, não, porque eu sou mãe independente e tal, e não sei o quê, é muito difícil, tudo sozinha e tal, e a moça pegou e deu risada. E eu falei, não, não, eu sou mãe independente mesmo, meu filho não tem pai, não é que o pai abandonou ou qualquer É, coisa do tipo. sim. Não existe esta pessoa. Esta figura não existe na vida do meu filho, né? Então tem muito isso das pessoas confundirem, né, uma maternidade independente com uma mãe divorciada ou com uma mãe, né, infelizmente, como é muito comum, né, as mães que são abandonadas durante a gestação. E Carol, são 11 milhões de mulheres, tá? Pois Segundo a é. FGV ali, o dado. Então, é muita mulher que foi abandonada, o cara foi preso, enfim, não Sim, tá nem aí. e aí, assim, e é muito, e assim, né, tem essas nesses ambientes, e tem também ambientes, assim, que geram uma super curiosidade, né, até, assim, é, até mesmo, assim, dentro da família e tal, né, nossa, mas como é que é, como é que escolhe, e eu acho tão legal, porque quando me falam como é que escolhe, eu gosto de abrir o Também. site e mostrar, aqui, gente, ó, que nem você compra sapato, você Não, eu não escolhe. faço isso, não. Não, eu só explico, porque eu acho muito legal, exatamente. Tem pessoas que têm interesse de saber, e eu acho, Carol, que eu sempre falo isso: quando a gente compra a nossa própria história, todo mundo compra. Se você começa naquela coisa, ah, não, mas sabe, meio que chega para lá.
as pessoas não vão talvez comprar a tua história, mas todo mundo comprou a minha história porque eu expliquei para todo mundo o que que era, como é que escolher, que era uma coisa totalmente confiável. Não é qualquer sêmen que vem lá da esquina, do cara do potinho, entende? Então muita gente não tinha essa noção, sabe? Então Não. aí foi tranquilo, aí você contou para todo mundo. Aí contei, foi super, assim, foi super bem aceito, né? Sempre tem preconceito, sempre Opa, tem, ou, né? Sempre tem um ou outro ali que torce o nariz e tal. Mas eu faço cara de paisagem, não tem muito, não tem eu muito o não. que falar. Carol, agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o sentimento, aquela emoção que você sentiu quando você pegou o B nos braços, assim, depois, né, na hora do parto? Qual foi essa emoção? O que você sentiu? Ah, é muito difícil descrever, né? Mas acho que foi o deu certo, porque eu até o último momento eu tive aquela coisinha, aquele medo, né? E é muito engraçado, porque depois conversando com outras amigas minhas que também fizeram FIV, e que, né, também passaram por processos de perdas, eu acho que quando. E até é engraçado, porque foi uma pergunta que eu fiz, eu tava muito tranquila no parto do B, muito tranquila. Eu não, eu não. Eu tava muito tranquila, mas eu tava com medo, né? Eu tava com medo de alguma coisa acontecer comigo, eu tava com medo de alguma coisa acontecer com ele, mas eu tava calma. E aí, quando, né, depois que me anestesiaram e tal, que iam começar, né, que a obstetra ia começar, eu perguntei assim, tipo, ela falou: Bom, então tudo certo, podemos começar? Eu falei: Não, pera, e se ele não chorar na hora? Ela falou: Eu tava chorando, eu entrei na sala de parto chorando. Eu Eu entendi, eu nem. estava emocionada, nervosa, Não, entende? Era uma é, mistura. Eu é, chorava que nem um não, bebê. eu tava tranquila. E aí ela respondeu, ela falou: Às vezes demora para chorar, mas não se assuste. E foi muito engraçado, porque o primeiro choro que eu ouvi não foi o do Bernardo, foi da minha irmã. Ah, Porque ela viu ele, né? Tipo, ela tava ali, sei lá, como eu nem sei é, a meu dizer. irmão também viu ele primeiro, ela primeiro, né? E aí a minha irmã começou a chorar, e aí em seguida, assim, fração de segundos eu ouvi o chorinho dele, e aí, né, foi lá, mediu, pesou, foi tirar foto, pra janelinha, né? Janelinha não, que era um janelão, né? Tanto que a minha sobrinha fala que viu o meu parto, porque acho que tava fazendo um reflexo, então eles conseguiam ver. E, Olha, e foi lá pra janelinha e tal, e não sei o quê. E a hora que colocaram ele, né, no meu colo, assim, eu acho que o sentimento foi esse, foi tipo, ufa, deu certo. Ele tá é aqui. muito louco, né? O É. sentimento, assim. E hoje em dia, Carol, assim, com B, como é que é a tua dinâmica de vida? Muitas mulheres me perguntam, ai, a rede de apoio, como é que eu vou conciliar trabalho com maternidade? Então, qual que é a tua visão? Ah, é assim, eu acho que a gente vai se adaptando. E se eu falar que eu estou 100% adaptada, não, já não estou e não acho que em nenhum momento vou estar, porque vai mudando, Vai né? mudando. Então, assim, ontem, antes de, né, a rotina de domingo comum, eu vou lá, ele tá no curso de férias da escola. Então, é o mesmo esquema da escola. Então, de domingo, eu vou lá, eu monto a bolsinha dele, ele estuda em período integral, então ele tira uma soneca à tarde na escola. Monta a Ai, bolsinha dele da soneca, monta a mochilinha dele, confiro tudo, dou uma olhada na agenda para ver se a professora não pediu alguma coisa extra para levar. E,
e deixo tudo pronto, né? Separei fralda, porque tinha acabado, a professora tinha colocado na agenda que tinha acabado fralda. E coloquei tudo prontinho ali, né, na saída do meu apartamento para levar para a escola. E depois disso, fui contar uma história para ele para dormir, né, para a gente já começar a se preparar para dormir. Bom, nisso ele reclamou de uma dor e me abraçou e dormiu. E hoje de manhã eu acordei e falei: bom, essa criança não vai para a escola hoje, né? Se ele estava com dor ontem, eu não sei o que que é. Então é muito difícil ter uma rotina engessada. Eu acho que o mais importante é você. E eu tenho uma amiga que fala muito isso, e eu acho muito bonito quando ela fala. Eu acho que é você se acolher. Então vai mudar, você vai ter que se adaptar, você vai mudar de ideia 20 vezes. Então, e aí. É isso aí. Nós somos camaleoas, né? A gente vai indo conforme. Eu que tenho É, Catarina com quase 12 anos, ela tem 11. Tem dias também que atrapalha tudo. Agora tá de férias também, né? Então, é. assim, fica uma coisa. E você tem que se adaptar e não tem jeito. E E você tá vai se tudo questionar. certo. E É. você vai se questionar. Então, assim, ele tava, né? Ele tava. Daí depois decidi que não ia pra escola hoje e tal. Aí depois estava tomando café da manhã com ele. Quando ele não vai pra escola, a gente consegue tomar café da manhã junto. Tava tomando café da manhã com ele. Ele é no maior, né? Serelepe e tal. Não sei o que, já me arrependi. Já falei, devia ter mandado essa criança pra escola. Como é que eu vou trabalhar hoje com essa criança aqui? Ai, Carol, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. A vida vai. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Uma última pergunta, né? Que você já explicou a tua jornada aqui. E claro, você com B com 2 anos, eu acho que ele ainda nem tem essa questão do pai, né? Ele já te perguntou? Ainda não, né? Essa Não. questão de cadê meu papai e tudo. Até porque ele deve ter uma boa referência do avô, né? E do próprio teu namorado, que isso também traz um pouco para ele, não é? Ele não fez ainda essa pergunta para você. Não, ele ainda não fez a pergunta. Ele faz alguma confusão, né? Então, às vezes, assim, eu desligo o meu telefone, eu desligo o telefone, tô falando com meu pai, falo, tchau, pai. Ele fala, tchau, pai. Eu falo, não, não é o seu pai, é o meu pai. É o meu Ah, papai. Ele tem, né? Eu e meu namorado, a gente não mora juntos. Então, ele tem uma coisa, assim, ele tem um vínculo bastante forte com ele, e ele pergunta, e eles se falam no telefone e tal. E tem uma coisa engraçada, ele cria bastante, ele assim, ele cria os vínculos dele, né? Então tem meu irmão que convive, tem o padrinho dele, né? Que tenta ser bastante presente, embora não more na mesma cidade que a gente, mas que convive também. Então ele vai criando os vínculozinhos dele. Ele realmente ele nunca perguntou. mas vai perguntar, Carol. Ele vai perguntar. Ai, Daqui a vai, eu tenho. pouquinho ele vai perguntar e tudo bem. Aquela história que eu sempre falo, né? Não vamos enrolar a criança. Não, Né? contar a Na verdade. nossa família tem só a mamãe e o B, tem famílias que tem mamãe e papai, tem famílias que só tem papai. E É, pronto. E outras que não, têm mamãe. Pronto, acabou, não e a precisa. gente, assim, eu tenho uma sorte muito grande também, que eu tenho um casal de amigos que já estão no segundo, né? Eles têm uma menina e agora tem um menino. Então, no aniversário do B de 1 ano. A gente estava brincando no brinquedão, assim, e aí a filha deles, e eles são meus amigos há muitos anos, assim, de praticamente de infância, e a filha deles virou pra mim e falou: Eu não tenho mamãe, eu só tenho papai. E eu falei: E tá tudo bem, você tem dois papais maravilhosos, e o B só tem mamãe, não tem papai. Cada Tá família é de vendo? um Cada jeito. vez mais as crianças vão estar em contato com esse tipo de conversa, entendeu? E a gente tem que tratar com naturalidade, porque criança não tem preconceito. Preconceito, ó, é nossa, É, dos adultos, né, Carol? eu acho que a Agora, gente tem que ser muito aberto. eu também acho. Tem que sempre falar a verdade. Por isso que eu escrevi o livro. Não pro B agora, mais para frente, tá? Uns Mas quatro, ele, quatro e ele, pouco. ele já, o livro já está aqui, ele já foi para a escola, as professoras adoraram, eu já te contei a Ah, história. que bom, cara, que bom. Olha, eu fico muito feliz.
Mas, para finalizar a nossa conversa, eu queria que você passasse uma mensagem para aquela mulher que está assim, ai meu Deus, eu vou, não vou, eu quero, mas não quero. Né, aquela mulher que está tentando ir, aquela mulher que está tentando decidir, aquela mulher que está tentando, tentando, porque que nem você já foi uma, já foi duas, você foi cinco. Então, que mensagem você passaria para essa mulher? Não desiste. É, né? Eu Porque ouço muito. não, vale muito a pena. Até, assim, né, acho que eu estava viajando e eu cheguei de viagem semana passada e a primeira noite, assim, que eu coloquei o B para dormir, eu deitei do lado dele e ele deu aquela, sabe, aquele É, aquela coisinha. tiro. Eu falei, gente, era isso que eu tava atrás a minha vida inteira. A minha vida inteira eu achei que era um milhão de coisas, mas não, era isso, era esse suspiro. Não, e você vai ver assim, é o eu te amo, despropositadamente, sabe? Sem você pedir, você me ama? Não, é do nada abraçar eu te amo, sabe aquela coisa? Então, É, esse amor é uma coisa, enfim, eu sempre me emociono. Mas eu queria que eu sempre falo nessas coisas, mas eu queria de você, ouvir de você essa palavra. Bom, e Carol, B, querida, muito obrigada, tá? eu te agradeço e assim, eu acho que eu tive o apoio que eu precisei, né, durante meu processo, mas sempre faltou esse pedacinho, né? Alguém que tinha vivido alguma coisa, né, que tinha vivido alguma coisa parecida. E eu não tinha com quem conversar, eu não tinha ninguém com uma Um história. pouco da sua história, dessa história que você estava vivendo, Então, porque é um assim, negócio cheio de não referências, né, Carol? então, Pois é, eu muito sei. obrigada por compartilhar, por me deixar abrir e contar a minha história também. Ah, E, mas e muito obrigada por toda a ajuda que até hoje, né? Você vê, eu viro e mexe. Outro dia eu te escrevi um negócio também, sabe? Porque acontecem coisas que eu falo, não, peraí, para quem que eu vou perguntar? Alguém que já passou por isso. Mas é engraçado como, né, as mesmas afirmações elas aparecem de forma diferente. E uma das formas, né, que essa mesma afirmação que eu uso muito como referência é o título do seu livro, de quando você explica para Catarina, né? Se é um sonho, vai dar certo, vai dar né? certo. Exatamente. Sendo um sonho, vai dar certo, porque é o que eu falo, é que nem o esportista que ele vai ganhar, né, uma maratona, um campeonato, ou Olimpíada. O cara tem altos e baixos, né? Ele tem um sonho de ganhar. Às vezes o cara fala assim, impossível eu ganhar. Um cara de favela, impossível eu ganhar, impossível. Mas ele vai, ele luta, ele batalha, tem alto, tem baixo, mas ele está correndo atrás do sonho, porque ele É, sentiu aquilo dentro dele. E é é o que eu verdade. falo, e eu acho que a maternidade é isso, ela sente. Tem gente que não sente e tá tudo bem. Tem gente que Uhum. não quer, né? Tem uma personagem que eu acho muito forte que fala sobre isso, é na Paula Padrão. Ela fala: "Eu decidi com autoconhecimento não ser mãe". E tá tudo bem. Ela tem essa Acho coisa dentro dela. justíssimo, acho justíssimo. Acho que assim, cada vez mais a gente tem que respeitar todos os gostos, as preferências, todas as escolhas. O padrão agora é a felicidade, é tipo, né? Exatamente, Vai exatamente. ser feliz, que é o que eu Eu sempre. acho que é a felicidade e eu acho que é ser fiel a si mesmo, Sim, né? Eu acho que tem essa coisa. Cara, você tem que ser fiel a você e não ao que a sociedade pensa, e não o que a Carol, o que a Betina, é a você. E isso é que eu acho que é a chave que as pessoas ainda não, muitas, né, delas ainda não sacaram. Mas quando a pessoa sacar que é ela que é dona do destino, que é ela que vai ser feliz, que é ela que vai viver, né? Porque ninguém pensa na Carol, sabe?
24 horas por dia, você concorda? Ninguém pensa em você 24 horas por dia, de pessoas da sociedade, da sua família e tudo. Todo mundo tem suas vidas. Então a gente tem que parar de se preocupar mais com os outros e ser fiel a si mesma e escutar mais a gente, né? Então, É isso aí. esse é o ponto, eu acho, né? Eu concordo e assim, novamente, eu te agradeço por Ah, compartilhar essa sua obrigada. história, porque eu acho que tem muita gente que precisa ouvir. Sim, e eu vou continuar contando, e cada vez quero mais também trazer coisas diferentes, sobre ângulos diferentes, não só todo mundo ouvir a Betina, porque tem muita gente que já sabe minha história toda. Eu quero trazer outras mulheres também para a gente discutir o que a gente discutiu aqui, porque para você é uma coisa, para mim é outra, né? Claro, tem coisas muito parecidas, mas histórias diferentes. Isso é que é legal. Tá bom, Carol, muito obrigada por você estar aqui, tá? Te agradeço. E a gente vai continuar falando sobre isso. Quero tentar trazer periodicamente alguém, né, da gente, assim, mãe independente, para falar aqui. Muito Muito obrigada. bacana. Bê, muito obrigada pela chance.